Olá pessoal, a gente quer trazer para vocês nesse vídeo o quanto que a gente gastou com a nossa viagem de 10 dias e 9 noites, vindo de Porto Alegre até Imbituba, aqui em Santa Catarina. A pé e de carona. Isso. Foi, como eu falei, foram 10 dias de caminhada e 9 noites dormidas. Isso. Então, a gente quer, enfim, trazer uma média e um total de quanto a gente gastou, enfim, contextualizar isso também, porque pode variar bastante, tá? Como tudo. Na vida. Acho que dá pra ir lá pros totais. Pro total, é. Isso. Vamos contextualizar primeiro? Claro. Então, assim, a gente tava de férias, né? A gente ainda tá de férias. Temos 15 dias de férias. Isso, e a gente colocou esse número, assim, de 10 dias, que seria o ideal pra gente fazer a quilometragem, né? Mais ou menos 50, 40 quilômetros por dia. Não, dá 33 km por dia. Isso. Eram 330 km para chegar e a gente queria fazer 33 km por dia. Mas Isso. a ideia inicial era conhecer todas as cidades de Balneário Pinhal, do Rio Grande do Sul, até Imbituba. Todas as cidades do litoral. Uma coisa que não deu para fazer, porque na prática é muita cidade, é muito difícil de fazer. Isso. Mas as que faltaram foram bem menos do que as que a gente conheceu. Então a gente faltou umas 4 cidades só. O resto tudo a gente conheceu todinhas. Principalmente porque teve um dia que a gente pegou carona até Torres de E lá Tramandaí. eu acho que foi umas 4 cidades que a gente pulou. Não, até Torres? Ah, não, lá foi uma só. Não foi de Tramandaí, foi de Capão da Canoa até Torres. Isso. Foi só, se não me engano, Albatroz. Enfim, não vou lembrar agora. Alguma cidade que a gente... Ou tô viajando. Mas a ideia, porque a gente tava de férias, era realmente, então, passar por essa experiência de caminhar, de já experimentar como ia ser, de ter tudo na mochila, ter essa liberdade também de não planejar tanto também. Não planejar nada. Nada, né? Então a gente não ligou para alguns campings para ter uma ideia de preço. Mas, tipo, não pensou, vamos ficar nesse aqui, nessa cidade ou nessa pousada. Até porque a ideia era ficar só em camping e no final a gente ficou mais em pousadas, em hotéis, em hostels do que em campings. Principalmente porque é inverno, agora é mês... Os campings estão todos fechados, né? Isso, é setembro agora, de agosto para setembro. Então, como a gente passou por praias, a maioria deles estava fechado ou, tipo, era muito longe pra gente caminhar mais, tipo, algumas horas e chegar lá pra descobrir se estava aberto. E muitos não atendiam o telefone, então isso foi um ponto negativo também. E por conta disso, a gente ficou então alguns dias em hotel e pousadas. E então os nossos gastos, eles foram quatro tipos de gastos. O maior deles é com equipamentos, que a gente não vai contar nesse vídeo. Vamos fazer outro vídeo sobre equipamentos, tá? Porque daí é um gasto muito grande e não é na viagem, porque o equipamento tem pra vida. Então, o segundo maior gasto foi de hospedagem. O terceiro maior gasto foi de comida. O quarto maior gasto foi de transporte, porque a gente pegou um Uber para ir até a rodovia onde a gente ia pedir carona. E um outro... não foi táxi, mas também não foi Uber, foi tipo... algumas ligações que a gente fez, a gente conseguiu arranjar um motorista particular para ir do início da cidade aqui, em Imbituba, até o nosso lugar onde a gente mora. Que é o bairro de Ibiraquera. E outro gasto que eu não contei aqui, que é o de Correios, mas é porque é o nosso estilo de viagem também, a gente tá levando tudo nas costas, só que nem tudo, a gente tava com um backup, digamos assim, de equipamentos nos Correios, para caso a gente fosse roubado e perdesse as 2 mochilas, a gente conseguisse trabalhar quando a gente chegasse aqui com os equipamentos nos Correios. Que basicamente é um notebook. Ele é mais pesado também, então ia faltar um pouco de espaço para outras coisas, e a gente não ia usar o notebook no caminho. A gente tinha esse celular aqui que a gente tá gravando pra trabalhar coisinhas rápidas, né? Mas enfim. A gente chegou, isso é importante também. Um dos dias foi dedicado a trabalhar também, que a gente usou pra trabalhar os outros dias. Isso. No total da viagem, quanto a gente gastou então? R$ 1.255,32. Sem contar os gastos com o cachorro, porque a gente adotou um cachorro no caminho. E ele foi, acho que, o maior orçamento, talvez mais até do que a hospedagem. Não ganhou da hospedagem. Mas só com ele a gente gastou mais de R$400, mais de R$500, perto de R$500. Então, não conta. Sem contar ele, foram R$ 1.255,32. Então, a primeira coisa é que esse estilo de viagem que a gente está fazendo não é para economizar. Por quê? Comparado aos outros modelos,
Se a gente fosse, por exemplo, de ônibus, que é o mais lógico a se fazer, considerando a distância entre Porto Alegre e Imbituba, de ônibus é o mais lógico. Seria R$ 85 para cada um de nós, dando R$ 170 no total. Então a gente, em vez de gastar 1.250, a gente ia gastar R$ 170. Muito mais barato. Levando horas para chegar, né? Levando 2, 3 horas, imagina eu. A passagem de avião é R$ 200 para cada um, daria R$ 400 no total. Mais o ônibus de Florianópolis, porque aqui em Imbituba não tem aeroporto, óbvio. Então, Florianópolis até Imbituba ia dar mais uns R$ 100 os dois, 120, sei lá, uns 500, 600 reais no total. Ou seja, de avião ia ser metade do preço, que seria o mais... E um motorista particular ia ser R$ 800. Ou seja, a gente gastou mais do que um motorista particular. Ou seja, esse modelo de viagem, vou viajar a pé no modelo Lucas e Mari para economizar. Não. Tu pode até fazer... Para tirar férias nesse modelo, tu vai economizar muito. Porque férias a gente geralmente vai para lugares mais caros para ter mais conforto a gente não geralmente tem conforto, é no verão, enfim. Então, se tu quer tirar umas férias muito legais, conhecer vários lugares e ter muitas experiências bacanas, é uma ótima... um ótimo modelo de viagem, né? Na real, se tu for calcular assim, né, Porque o que a gente queria com uma viagem nesse modelo? A gente queria ter experiências de vida, conhecer todas essas cidades, conhecer muitas pessoas. Então, por isso que a gente optou por pegar bastante carona, por ficar em hotéis pequenos, para conhecer o dono do hotel, para conhecer os habitantes locais, fazer comida na rua, para conversar com as pessoas e tudo. E a própria mochila chama muita atenção. Nossa! Não tem, tipo, tu tá passando na praia ali, caminhando, todo mundo que passar por ti vai ter uns que vão parar, tipo, de onde estão vindo? E vai bater um papo, assim, ou vão se identificar porque já fizeram um tipo de viagem assim. Então, isso é muito bacana, assim. Tu vê o pessoal, assim, muito inspirado, assim, às vezes. E daí, quando eles perguntam, estão vindo da onde? A gente fala Porto Alegre, quando a gente tá aqui perto já, de Imbituba. Nossa, estão vindo de Porto Alegre a pé? Sim, a maior parte a pé, depois um pouco de carona e tudo. E daí eles, nossa, que legal e tudo. Quantos quilômetros vão caminhar hoje? A gente fala quantos quilômetros ficam... Então, a gente queria essa experiência humana... antes ir do ponto A ao ponto B de maneira rápida e barata. Tanto é que a gente demorou 10 dias uma viagem que daria para fazer em horas. E gastamos 2, 3... Se for considerar o mais barato que seria a passagem de ônibus, a gente gastou 10 vezes mais do que a passagem de ônibus. Mas acabou sendo muito barato se tu for pensar a quantidade de experiências legais e de cidades... E lugares bonitos. Lugares lindos, que a gente não conhecimentos. teria visto se fosse até de carro, assim. Carro sozinho, parando onde tu quer. Nem de bicicleta a gente não teria visto. Tu não enxerga, porque é na praia, entrando aquela trilhazinha, é aquele lugar que tu acampa. De Jaguaruna. Jaguaruna? De Jaguaruna, Praia do Camacho, em Jaguaruna. Até aqui a gente veio a pé pela praia. Totalmente a pé. E... quando não tinha praia, a gente passava por pedras. E trilhas. Então a gente escalava pedras, fazia trilhas pela areia, pelas dunas. Então seria totalmente impossível fazer, até de bicicleta seria totalmente impossível fazer. E foi a parte mais legal. Foi a parte mais legal, sem dúvida nenhuma. Então, vamos para as especificidades. De hospedagens, de lá até aqui. A gente ficou 2 dias ou 3 em camping. Peraí, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3. Só 3 dias em 3 dias, 3 noites em camping. E todos por R$60, né? Por R$60, os dois. R$30 para cada um de nós. Isso. E ficamos o resto em pousada e um dia em um hotel. E um dia em um hostel. Não sei a diferença, na prática é tudo igual. Tudo igual. Deu 630 no total de hospedagem, foi o nosso maior gasto. Dando em média R$70 nas 9 noites, né? Por R$70 noite, né? por noite, né? Contando 9 noites. E R$78 se você dormir um dia no mato. Não. Não, desculpa, confundi. O oposto, né? oposto. Deu 70 por noite, considerando que um dos dias a gente acampou no meio do mato. A gente acampou gastou. sem pagar nada, porque era uma reserva, assim, né? A gente não fez nada lá, não derrubamos nenhum árvore, não Era uma fizemos praia deserta. nada ecologicamente errado, né? Mas era um lugar, imagino eu, de preservação, não sei direito, mas tinha uma clareira e lá a gente dormiu uma noite nessa clareira, foi de graça. Então baixou a nossa média. Baixou para R$70. Sem contar essa noite de graça, a gente gastou R$78 na média.
E sem contar os campings, então se você quiser ficar só em hotel e pousada, de Balneário Pinhal até Imbituba, a média é R$100 por pousada. Se tu for nas mais simples, né? A gente sempre optou pela mais barata. Botou esse limite de R$100 os dois por noite. Então a gente ficava em lugares bem simples e que a gente pudesse também cozinhar, que daí barateava bastante também. E daí a gente sempre tentou chorar um pouquinho, né, e tudo, mas na média a gente não queria explorar também o lugar, porque é muito barato já, né, R$100 por noite eu considero muito barato, pelo menos. Teve lugares que foi R$80, teve lugares que era 120, a gente conseguiu baixar para 100, acho que a gente não chegou a pagar 120 em nenhum deles. Não, o máximo foi 100. O máximo foi 100, mas a média também foi 100, era muito mesmo esse preço, assim, quando foi 80 foi porque a gente quis baixar. Tinha lugar que é 120 pagou 100. Então, entre 80 e 120, a média ali é R$100. Camping deu tudo R$60. E eu acho que é esse valor mesmo. Mas tem uns um pouco mais caros também. Tinha uns campings bem ruins, por mais que a gente se recusou a ficar, porque eram ruins e eram mais caros, não fez sentido. Teve uma noite que era o mesmo valor, o camping ruim, e um hostel. Muito bom esse hostel. Que era em Tramandaí, eu acho. Tramandaí. Então, enfim, porque Tramandaí é a praia de Porto Alegre, digamos assim, né? A praia mais perto de Porto Alegre, mais rápida de... Então, por isso que tá um valor um pouco maior. De comida, por 10 dias, né, que a gente comprou, enfim, comeu, deu 318,74. Dando uma média de 10 dias no valor de 31,87. Um desses 10 dias a gente comeu num restaurante, então a gente gastou R$58 só nesse restaurante. Então, muito se tu barato também, por sinal. 2 pessoas, eu pedi cerveja, mas ele pediu suco, a gente pediu uma refeição, comeu bem, e deu R$58 apenas. Era R$20 o prato. Se quiser comer só a comida ali, dá 40 pila ainda para 2 pessoas. Isso. E daí, tirando o restaurante, a tua média vai baixar um pouquinho, vai para R$26 por dia de comida. E assim, a gente não queria também comprar muita coisa, porque a gente tinha que levar tudo nas costas. Então, a gente cozinhava em uma panela, tinha que caber tudo em uma panela, e o fogareiro era um fogareiro pequeno, então não dá pra ficar horas ali cozinhando. Então, tinham que ser coisas rápidas, uma massa, Acabou sendo mais caro por causa disso. uma sopa, algo assim rápido, pelo menos no meio-dia. E de noite, que era num camping, era num lugar com fogão, aí a gente comprava algo um pouco mais elaborado. Mas daí ficava nessa média, assim, de R$30. Mas isso considerando que a gente cozinhou. Então, se você for ficar só em a pousada, o hostel, o que você vai comer de meio-dia se você for ir a pé? Ou você come no restaurante, e daí o gasto de comida vai ultrapassar o gasto de hospedagem, e daí vai dar uns R$1.000 de comida. Se você encontrar restaurantes baratos, ou você faz que nem a gente, que eu considero mais legal. Eu gosto da ideia de eu pegar um fogareiro, catar lenha, fogareiro. Nosso fogareiro ainda não é nem tecnológico. É uma lata. É uma lata furada que tu coloca os galinhos e queima ali e bota a panela em cima. Então, e daí a gente come em lugares bonitos. A gente pega ali, um dia foi numas dunas lindas lá em Bé, olha essa lembrança. Outro dia foi em outro lugar, outra praia, lá em Cidreira. Outro dia foi... Então, a gente gosta disso. Então, isso baixou muito o gasto com comida, indo para R$26 por dia. E se considerar que a gente comeu um dia em restaurante, deu R$32, aproximadamente. R$31,87. A gente foi 2 vezes na farmácia comprar protetor solar e um anti-inflamatório. Remédio pra dor. E deu R$60 de farmácia. Mas a gente foi muito bem abastecido com farmácia que a gente comprou antes. Já. Que a gente comprou muitas coisas, esparadrapo. Vem cá. O andarilho tá aí. Então, se for farmácia, creio eu que dê bem mais caro que isso. Só não tá contabilizado tão mais caro porque a gente já isso tinha vai comprado na outra antes. conta depois, lá da mochila, né? Isso vai na conta da mochila. E por último, tem o transporte, que deu R$90, somando o Uber, que a gente fez no início da viagem, e o táxi no final da viagem. E o engraçado é que se tu for considerar só o transporte, de ir pertinho de só de passar via mão ali em Porto Alegre e atravessar a cidade aqui em Imbituba, já deu mais caro do que daria o ônibus até Imbituba. Então não faz sentido. Se você quer economizar, quer de um ponto A ao ponto B, não vai a pé.
A não ser que você só daria para ir só a pé ou de carona e só acampar também no mato, dá. Dependendo por as cidades, né? Mas tu tem que... Ir bem preparado daí. Tu tem que Principalmente ser... com água, que é o mais tem que ter difícil. desapego, tem que ter tem que ter conhecimento de acampamento. Tem uns... Enfim, vamos encerrar, senão vai demorar 10 horas. 15 minutos já de vídeo. E por último tem os Correios, que foi que a gente enviou uma caixa de aproximadamente 6 quilos com coisas, que deu R$ 151 com o seguro, que a gente botou o valor lá, o valor das coisas que das tinham na coisas, caixa. daí só o seguro deu R$ 51. Então, dependendo do que você for levar nessa caixa, caso você queira, vai dar bem menos que isso, né? Isso a gente está pressupondo que talvez vocês queiram fazer essa viagem, mas é uma viagem, pessoal. Tem que ter um gosto muito, muito específico, uma vontade muito grande de conhecer as pessoas, de conhecer os lugares e um desapego físico. Não se importar em dormir desconfortável, não se importar em pegar uma pousada ruim, digamos assim, o que a maioria das pessoas consideraria ela tá ruim. mexendo a câmera. Eu acho que ela é feita, enfim. Mas tu tem que ter um desapego, para ter esse tipo de viagem. Então eu recomendo só para quem tá afim mesmo de acampar, para quem gosta tirar umas férias assim, daí tu vai levar bem menos coisa, talvez. É o nosso estilo que a gente escolheu dessa vez. Mas nas próximas vezes a gente quer escolher estilos diferentes. Provavelmente até Curitiba a gente vai de ônibus, daí depois a Maíra vai fazer carteira de motorista, a gente vai de carro, e daí a gente vai de avião, daí a gente vai de barco, daí a gente vai de comprar uma van, comprar um barco, comprar... O que mais? Muitas coisas, pessoal. Moto, a gente vai de tudo. Até se tiver um jeitinho por baixo da terra, a gente vai por baixo da terra. Pra finalizar, se tu tá vendo esse vídeo no YouTube, o nosso Instagram é professores.itinerantes, que a gente lá posta bastante coisa, assim, da viagem em si, das cidades que a gente tá conhecendo. E se você está aqui no YouTube, se inscreve, enfim, curte aqui esse vídeo, que nos ajuda, não é mesmo? Exato. Isso se você chegou até o minuto 17. E se você tá no Instagram, vai lá no YouTube também, que esse vídeo vai estar no YouTube, daí se inscreve lá no canal. Isso aí. Acho que é isso. Acho que é isso.